Bem-vindos ao B de Barbárie para a resenha de Planeta dos Macacos. Bom, eu não sei vocês, mas eu não tinha visto então os filmes do Planeta dos Macacos antes de ler o livro, mas eu tinha levado um pequeno spoiler sobre o final, e mesmo assim foi um final surpreendente. Porque tem uma partezinha aqui no final que ela é, digamos assim, ela é impossível de ser feita no cinema. Ela foi criada para mídia escrita, então não tinha como transferir isso para o cinema e isso ficou escondido dos fãs do Planeta dos Macacos que não leram os livros. Pra quem não sabe, então, resumindo a história, esse livro conta a história de um jornalista que foi junto com dois cientistas numa nave espacial em direção ao planeta de Betelgeuse. E eles conseguiram chegar lá, apesar de todo mundo achar que era impossível. E quando eles chegam lá, eles se deparam com uma situação engraçada. Os humanos, então, são primitivos, não usam roupas, não se comunicam, eles não demonstram, né, eles não têm expressões faciais, não demonstram sentimentos. E quem é a raça dominante são os macacos, que se vestem, que tem uma organização social. O personagem principal, então, é esse jornalista que conta a história chamado Ulisses Mero. E é bem interessante porque esse Ulisses é uma referência a Ulisses da Odisseia, que também parte numa jornada. Esse Ulisses, então, bem no comecinho, ele vai conviver um pouco com esses humanos, logo em seguida ele é capturado pelos macacos. Ele passa por várias experiências de laboratório, como aquelas que se faz com os ratinhos de comportamental, de experiências pavlovianas comportamentais, de tipo colocar sirenes e expor o ratinho a certas coisas para que ele se comporte de tal jeito sempre. A gente vê bastante isso em filmes, acho que todo mundo tem uma noção de como é isso. Então no começo esse Ulisses, ele vai representar ali, né, ele vai atuar as respostas que os cientistas querem dele. É óbvio que em algum momento ele vai sair ali do laboratório, porque a gente precisa ver a sociedade símia e a gente precisa do Ulisses para isso. Tem uma hora que uma das cientistas, elas então saem com ele numa coleira. E aí pra mim, esse é o segundo probleminha da narrativa. Primeiro, porque essa história ela chega na mão, a história do livro, chega na mão de um casal numa garrafa de vidro voando no espaço, que já é uma coisa muito bizarra de se ver. Segundo, porque elas saem então com um humano na coleira, que não faz muito sentido. Eu não conseguiria imaginar a gente saindo com animais do nosso porte, bípedes, na coleira, sabe? Imagina você andando com um orangotango na coleira, ou com algum animal que seja da sua estatura. A gente anda com cachorros, eles são menores que a gente consegue controlar eles, sabe? Então é um pouquinho diferente. E aí também, quando ela chega com ele no zoológico, a gente descobre que tem humanos no zoológico. E a gente não anda com animais na coleira que tem no nosso zoológico, sabe? Cachorros e gatos ficam em casa e aí a gente tem a versão deles maiores, que são os leões, os tigres, os lobos em zoológicos, né? E eu achei meio estranho, então, que eles estivessem no zoológico, estivessem no laboratório e fossem animais de estimação ao mesmo tempo, sabe? Eu achei que foi meio prepotente do autor achar que numa sociedade onde o humano não é o principal, ele teria dado tanto valor assim. Mas enfim, vários valores que a gente dá aos animais também são dados a nós nesse livro. Então aquelas histórias absurdas de que animais não têm alma, os macacos acreditam que os humanos não têm alma também, que só quem tem alma são os macacos. Então é bem legal ver essa inversão de valores e como quando a gente vê outra sociedade, outra raça fazendo isso, parece absurdo. Então parece absurdo que os macacos estejam caçando humanos, mas pode não parecer absurdo pra você, sabe? Tipo, comer uma galinha, comer um animal que foi caçado, morto só pra você se alimentar, sabe? Então é legal essa contraposição de valores. A gente vai descobrir então também que a sociedade dos macacos ela é meio dividida em castas, não porque ela seja realmente dividida. Ela já foi no passado, segundo essa cientista conta pro Ulisses, né? Eles vão entrar em contato ali, vão aprender uma língua do outro. E, na verdade, o que acontece é que ela conta pra ele que a sociedade, ela é meio que dividida em castas por causa das próprias habilidades de cada um. Os orangotangos, os chimpanzés e os gorilas. Então ela fala que alguns animais têm características específicas e que por isso eles dão melhor em alguns tipos de trabalho. É claro que eles não vão ser recusados a entrarem em outro, mas aí eles vão ter que se esforçar, então, para preencher as necessidades daquela função. Eu não posso falar muito mais sobre esse livro, porque eu acho que um pouco dele vai ser spoiler, mas em relação à questão da garrafa que eu comentei, depois no pós-fácil a gente descobre que existe uma grande diferença entre a ficção científica europeia da americana, né, que a gente está mais acostumado a consumir, porque a ficção científica europeia ela não se detém em detalhes científicos mesmo.
Então não tem problema se não faz sentido uma garrafa viajar pelo espaço. Eles não se pegam a esses detalhes. Enquanto nós americanas tentam manter isso o mais realista possível. Então isso é meio perdoável, porque é uma questão de estilo local também, né? Também não é nada que vai te importar muito, né? O meio como chegou a informação pro casal que vai contar a história, sabe? E aí agora, essa parte é a parte sem spoilers. Então se você gostou do vídeo até aqui, dá aquele joinha, se inscreve aqui no canal, clicando ali embaixo. E quem continuar agora, sua conta em risco em relação a spoilers. Bom, depois então que ele consegue ser libertado ali, que ele consegue ir pra vida em liberdade, tem toda aquela cena com o cientista, que descobre que o cientista voltou para as raízes primitivas. Eu não sei se eu acredito muito nisso, eu não sei se eu acho possível que se eu fosse conviver então com hoje, depois de civilizada, né? Eu odeio essa palavra, mas hoje depois de civilizada, eu fosse lidar com macacos ou com humanos primitivos, eu fosse voltar ao meu estado primitivo, esqueci como falar, eu não sei. Eu acho que pelo menos duraria muitos anos, e não algum tempinho só, como é mostrado aqui no livro. Aí logo depois, então, o Cornelius começa a mostrar as descobertas pro Ulysses, ele até se enfesa um pouco quando ele descobre que os humanos eram a classe dominante, que eles estavam errados sobre várias coisas. Mas o que mais me pegou aqui são duas coisas. Um pouquinho da prepotência do autor como ser humano, porque ele coloca os macacos como incapazes de realizar avanços tecnológicos. Sendo que, em realidade, se você for pegar ali, se eles têm um desenvolvimento sociológico como a gente teve, é óbvio que em algum momento eles vão ter, sim, inteligência para um avanço tecnológico. Então eu achei meio uma prepotência do humano, de querer mostrar que em qualquer situação, mesmo que os macacos se tornem dominantes, eles não vão ser melhores que a gente, não vão ser tão bons quanto a gente. Uma outra coisa que me incomodou é que eu senti que teve um momento ali de Deus Ex nesse livro, que é o momento em que o Cornelius encontra então dois seres humanos, e na hora que ele vai mostrar esses seres humanos pro Ulysses, ele fala que os humanos falam como reação a choques no cérebro, e aí os humanos começam a dar praticamente um relatório do que aconteceu. Então eles fazem assim: os macacos começaram a dominar o mundo, os macacos não sei o que lá, agora estamos vivendo em campos, sabe, e estamos vivendo no meio da floresta. Então eu achei isso meio robótico e meio muito fácil, sabe, é um jeito muito fácil de resolver a narrativa. Isso é muito explicado pelo autor no final, no pós-fácil ele comenta então que esse livro ele foi comprado antes de ser terminado, porque ele já tinha escrito um livro chamado Ponte para o Rio Kwai, que foi adaptado para o cinema. Aí a produtora também comprou o Planeta dos Macacos antes que ele terminasse. E aí ele não teve tempo para editar algumas coisas que ele queria ter feito de maneira melhor. Mas eu acho que foi um puta de um Deus Ex esse que ele usou. E aí no final tem aquela cena famosa do filme em que os macacos encontram então a Estátua da Liberdade soterrada. No livro, como o autor ele é francês no caso, a gente tem ele avistando a Torre Eiffel. Mas existe um final aqui que eu achei maravilhoso. Quando a gente descobre que o casal que interceptou a mensagem, então, não é humano, mas é macaco. Na hora que eles começam a debochar do fato de um humano realmente ter inteligência, e ele fala, nossa, olha só, tem gente criativa no mundo inteiro, inventaram uma história em que um humano é inteligente. Na hora que você percebe que esses macacos são macacos e não humanos, você fala, caralho, olha como eu tô condicionada. Sabe, eu olhei e falei, gente, eu tava condicionada a pensar em humanos. E o nome do livro é Planeta dos Macacos. Então a gente tem aquela surpresa de descobrir, que o casal é macaco. Então você fica tipo, caralho, que legal, sabe? Que interessante, porque isso não poderia ser transposto pra tela. Isso aqui depende de a gente deduzir que são humanos. Não teria como fazer essa cena inteira do começo sem mostrar quem eles são, se eles são macacos ou humanos, né? Minimamente, pelo menos. E aí tem uma outra coisa. Lembra aquela prepotência que eu falei do Pierre Boulle no começo? Em que ele acha que os macacos não seriam tão importantes? Então, os macacos... Quando a gente recebe esse livro, os macacos pelo menos já estão navegando no espaço. Ou seja, os macacos se desenvolveram, os macacos conseguiram. Então, eu só fiz aquele comentário mesmo porque foi o que eu pensei durante a leitura. Mas quando a gente vê os macacos na nave espacial, a gente descobre então que a percepção do Ulysses de que o macaco tinha só copiado por muitos anos o que o humano fez estava errada, porque na realidade os macacos foram pro espaço. Bom, gente, é isso. Eu super indico a leitura desse livro, principalmente porque dia 16 de julho teve um filme novo, ou vai ter o filme novo da trilogia Planeta dos Macacos.
Então aproveitem esse livrinho fininho, tem menos de 200 páginas, dá pra ler num sábadozinho, assim, que você sente a bunda no sofá e leia um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Um beijo pra vocês.